Olá pessoal, eu sou a Dani e hoje eu tenho uma dica especial para vocês. Vem comigo! A minha história com quadrinhos começou a partir de um questionamento que não saía da minha cabeça. Onde estavam as revistas em quadrinhos com protagonistas femininas? Onde é que estavam as super-heroínas? Em que prateleiras elas se escondiam? Então, por esse questionamento, eu comecei a procurar materiais impressos que fossem comercializados nessas livrarias de grande nome ou nas bancas de revistas. E vou dizer que não foi um trabalho fácil. Percebi, inclusive, que a partir de uns 2 anos, mais ou menos, começaram ainda timidamente a aparecer alguns desses materiais. Ainda não é muita coisa, mas é um pequeno avanço. Então, a minha dica de hoje é voltada especificamente para produções que têm como protagonista uma mulher. E se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no link abaixo alguns outros reviews que eu já fiz, algumas outras críticas de outras HQs que têm como protagonista a mulher. A HQ de hoje é bem diferente. Ela não é sobre super-heróis ou super-heroínas no caso. É um lindo formatinho com folhas que você lembra até que estava lendo o jornal. É Julia Kendall. Dificilmente vocês vão ter escutado falar sobre ela, mas ela é uma criminóloga muito respeitada. E o que é que me encantou de especial nesse material? Primeiro, eu nunca tinha encontrado uma publicação, tanto é que essa foi a única que eu achei na livraria Saraiva daqui de Salvador. E eu bati o olho, então, em todas as peças, na verdade, vamos assim dizer. Todas as peças que tem uma protagonista, eu bato o olho e digo, eu quero levar, eu preciso ler. E não foi diferente com a Julia Kendall. Eu disse, não, vou ler, vou levar, vou ler, vou saber, vou passar as impressões que eu tenho dela. Então, As Aventuras de uma Criminóloga é totalmente voltado para Julia Kendall. Esse formatinho é a publicação 127 do mês de março a abril. Publicado pela editora Mitos, consegue trazer para o Brasil as publicações que originalmente são italianas. O roteiro dela é do Giancarlo Berardi, que é fantástico no assunto policial. Sim, esta é uma HQ policial. Eu adoro histórias de investigação. E eu nunca pensei que fosse encontrar uma boa história voltada com uma protagonista feminina. Esses formatinhos vêm agora, na verdade, estão vindo com 2 histórias que mixam a Julia Kendall, já profissional, né, professora, criminóloga, e a história dela na formação universitária. Esse formatinho aqui, ele tem 226 páginas e são 2 histórias. No verso desse formatinho vem o resumo das 2 histórias que vem na HQ. Eu adorei a formatação dos entre 5 a 6 quadros que ele utiliza, o roteirista, para avançar no universo de Julia Kendall. E o que me chama mais atenção dessa personagem? Primeiro é a representação dela. Ela é representada como uma mulher forte, independente, vindo de um seio familiar formado por mulheres. Pela segunda historinha, eu pude perceber que ela passou por uma dificuldade na infância porque ela perdeu os pais muito cedo. Então ela teve que conviver junto com a irmã Norma e a avó Lilian. Então esse triângulo familiar formado por mulheres fortaleceu muito e é pauta da história da Julia Kendall. E por ser uma criminóloga, no universo dos quadrinhos principalmente, dos cinemas, a gente sempre vê representações masculinas nesse meio. E com Julia Kendall, você tem um carinho especial, que é um respeito por ela. Eu acho que eu não tô gravando. Tô gravando. Um respeito por ela. Então, os colegas de trabalho, os policiais de Garden City, principalmente, que é a cidade fictícia onde ela atua, assim como os moradores, todo aquele nicho local, tem um respeito muito grande por ela e pelo papel que ela desempenha. Então ela é sempre invocada
quando ela precisa se resolver um caso misterioso que tem difícil solução ou que a solução está quase pronta, mas está óbvia demais. Então, o jogo que o roteirista trabalha com ela, eu acho fantástico. Ela é sempre presente, tem uma representação muito marcante e eu gostei muito. Infelizmente, a editora Mitos tem passado por dificuldades ao trazer esse formatinho para o Brasil. Como eu falei, ela é uma publicação italiana. E aqui ainda há pouco incentivo ou pouca vendagem dela, né, pouca procura, na verdade, em quesitos de venda, e que fizeram a Mitos desistir de publicar ela várias vezes. Mas até que em 2010 a Julia Kendall, né, a personagem, a história em si, ganhou premiações como melhor quadrinho de aventura, policial, e eu não discordo. Tem uma avaliação super positiva dela. As histórias não são solucionadas nas primeiras páginas, então o roteirista consegue deixar com que você se prenda na história, cada detalhe, e o mais legal de tudo é que em cada quadro, muito bem rico em detalhes, traz pistas para a solução do problema. Então, prestar atenção em cada detalhezinho dos quadros te leva até a solução do problema, junto com a Julia Kendall. Contando rapidinho o que são essas duas histórias nesse quadrinho 127, ou seja, foram 127 publicações, tem muita história sobre a Julia. A primeira é Por um Mundo Melhor, que mistura um pouco de questões de aquecimento global e da própria Julia ter a preocupação na questão de emissão dos poluentes. Então tem a inserção das tecnologias, do carro elétrico, da discussão política envolvendo a emissão de gás carbônico. E por trás desse contexto que sempre busca colocar para Julia, há um crime que envolve a amiga da avó de Julia, Lilian, que é a Olímpia. Há uma acusação que aponta a Olímpia como mentora do crime. Então a resolução é bem interessante, da mesma forma como o caso do detetive Baxter, que é um amigo desde a infância de Julia, que também, como o nome já diz, é um detetive, e que enfrenta um duplo assassinato, e uma dessas pessoas era o potencial sogro dele. São duas histórias incríveis. Eu fiquei completamente encantada. Eu diria que foi paixão a primeira leitura desse formatinho e fiquei na curiosidade de encontrar outras publicações. Vai ser difícil, imagino, se para essa só tinha um único volume disponível na loja. Eu vou me incumbir dessa missão de encontrar outros formatinhos para ler, porque em uma tarde, uma noite, você consegue ler esse formatinho e é fantástico. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje e que, se gostaram, deixem um like nesse vídeo aqui, ó. Se inscrevam no canal, assinalem lá o sininho para que vocês recebam as notificações de novas indicações, novos vídeos da gente. E o mais importante de tudo, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga outras publicações com protagonistas mulheres e discorra um pouquinho sobre elas. Deixa dicas também de alguma que você já leu e quer que eu fale aqui também para vocês. Então é isso. Obrigada e até a próxima.